Esse filme está dando muito o que falar, tem muita gente comentando sobre ele e claro que eu ia trazer o meu Pipoca Opina aqui pra vocês. Roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Choco e bem-vindos ao canal Pipoca. Antes de começar, deixa um like, se inscreve e me siga nas redes sociais, pra você ficar por dentro de tudo que acontece na cultura pop e nos bastidores aqui do canal. Guerreiras do K-pop é a mais nova animação Netflix que veio pra bater de frente com grandes estúdios. Sim, a Sony trouxe mais uma animação super diferente, criativa e interessante pra competir diretamente com DreamWorks e Disney com certeza. Além da franquia do Homem-Aranha no Aranhaverso, a Sony também é dona de outras franquias e outros grandes nomes da animação que inclusive concorreram a Oscar. E um deles é a Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, que eu senti bastante referência por aqui. Assim como eu também senti referência do Homem-Aranha, mas a gente já vai chegar lá. Então, o estúdio decidiu juntar tudo que uma garota gosta, somando com o estilo musical que está em alta, o K-pop. E assim surgiram guerreiras que nasceram para batalhar contra demônios que possuem a habilidade de cantar a voz delas, produzem uma onda sonora que protege o mundo da ameaça desses demônios e com shows e músicas e as músicas delas tocando ao redor do mundo vão proteger a Terra. É meio que essa premissa. Em paralelo, como elas têm essa questão da voz e elas precisam usar essa voz, elas são cantoras de uma banda de K-pop. Querem tocar o terror? Então eu vou tocar o terror! Se quer tentar, pode avançar, mas antes bem quieto, vou placar pra nivelar um pouco esse duelo. E como as músicas delas fazem muito sucesso, elas conseguem manter aí a barreira entre o mundo demoníaco e o mundo real, protegendo então a população. E a cada show que elas fazem, essa membrana, né, essa proteção que elas desenvolveram aumenta até chegar no máximo, que vai ser esse máximo que vai bloquear de vez o retorno dos demônios. Só que nós temos alguns conflitos acontecendo, como por exemplo o surgimento de uma banda masculina concorrente. Eu tenho controle sobre o seu corpo, quero te ouvir me reverenciar. E não poderia ter sido uma ideia mais divertida, justamente porque vendo os personagens dançando e cantando é simplesmente muito divertido. E as músicas são ótimas, a trilha sonora é realmente incrível. Lembrando que não é exatamente um filme musical, gente. Ele é de música, tem música, eles trabalham com a música, mas ele não é exatamente um filme musical. Eu já trouxe aqui a diferença entre filmes musicais e filmes com temas de música, né? E esse é um deles, que é um filme com temas de música, ele não é exatamente um musical. Mas tem alguns momentos que ele acaba caindo sim em musical, mas vocês sabem que eu adoro musicais, então isso não foi um problema. E a parte mais interessante do enredo no geral é que transcende um pouco ali a questão de demônios, a questão de música, transcende aquilo, trazendo uma mensagem um pouco mais profunda, que é o fato das pessoas aceitarem os próprios defeitos, as próprias falhas, se aceitarem com os erros que elas cometem e com as coisas que acontecem. Como assim? Temos uma protagonista que é meio demônio, meio humana, só que a parte humana dela ela é guerreira contra os demônios e a parte demônio dela está a cada dia evoluindo mais e tomando conta. Então ela tem essa insegurança de aceitar esse lado dela, que puxa vida, ela é uma guerreira contra isso, mas ela tem isso dentro dela. E como é que ela vai fazer pra resolver essa situação? É um conflito realmente interessante, porque ninguém sabe que ela tem essa parte demônio e ela sente muito constrangimento. E como parte da trajetória dela, a gente acompanha ali esse momento de aceitação, ela aceitando esse lado dela e usando isso como potência pra trazer aí a salvação do mundo, digamos assim, não é mesmo? Lá no comecinho, quando apareceu ela com as manchas de demônio, eu já pensei, ela vai ser a solução disso tudo. Um plot até bem previsível, né? Mas eu acho que a animação nem sempre precisa ser imprevisível, não é mesmo? Então foi bem interessante saber que a história também tem mais camadas. E por se tratar de um filme ambientado no universo de K-pop, nós temos muitas referências a músicas de K-pop, inclusive a presença de uma das girl groups aí mais famosas, as Twice. Assim como elas têm ali participação, como por exemplo, no ranking de músicas mais tocadas, a música das meninas estão em cima de Strategy, da Twice, que realmente foi uma música aí muito popular quando lançou.
Temos também conflitos de produtora, questões com shows, as vestimentas, impecáveis as vestimentas, diga-se de passagem, dignas sim de um show de K-pop grandioso. Os shows delas são realmente muito grandiosos. Eu queria ver assim, um anime com 12 episódios só com elas tocando, seria sensacional. Eu adoro anime de musical, que tem bandas, então assim, seria entregue gratuito pra gente. Então assim, temos um anime pronto, só falta fazer a história, né, os episódios, prontinho pra gente. E claro, a história tem referências a muitas coisas, como eu comentei, Homem-Aranha no Aranhaverso e a família Mitchell e a Revolta das Máquinas foram base pro estilo de animação, eu senti um pouco. E eu senti um pouco também o design, as escolhas de enquadramento e etc. São bem diferentes, né? Bem diferentes mesmo, tem uma pegada um pouco mais anime. Mas eu senti também uma leve inspiração nessas duas animações anteriores do estúdio. Eu achei legal também que assim, nós temos 3 personagens, uma com cada cor de cabelo, com um corte diferente, que tem uma vida falsa, que lá no fundo elas são guerreiras. Me fez lembrar de alguma coisa, fez lembrar vocês também, me fez lembrar de alguma coisa, que é 3 Espiãs Demais. Então não tinha como eu ver essa animação sem lembrar de 3 Espiãs Demais. Porque a história tem um pouco essa pegada investigativa, com mistério, com as questões que elas não podem revelar, então as pessoas não sabem o que elas fazem, então elas têm que se esconder, só que ao mesmo tempo elas têm que batalhar na hora que a batalha está acontecendo, só que ao mesmo tempo elas têm que fazer o show. Então, me fez muito lembrar. E assim como temos ali a relação direta com as Twice, eu senti um pouco o estilo das músicas das Huntrix, bem parecido com Blackpink, as coreografias também. Posso estar equivocada porque existem muitos girl groups de K-pop, mas eu senti ali uma pegada bem Blackpink. Eu adoro as Blackpink, então assim, juntou muita coisa que eu gosto, então não tinha como eu não ficar apaixonada por elas. E a boy band também, os Soulja Boys são realmente muito interessantes. Eles conseguiram fazer ali cada personagem com um estereótipo, assim como a gente vê em vários boy groups. E o protagonista é interpretado por um dos atores aí que eu mais gosto da dramaturgia coreana, que é o An Hyo-seop, que participou de Pretendente Surpresa. Ele que faz o Jinu, o protagonista ali do boy group, e também o personagem principal masculino nessa história, que acaba fazendo ali um pouco de par romântico com a Rumi. O girl group também tem personagens estereotipados, gente, eu acho que eu esqueci de comentar esse detalhe, mas as meninas do girl group são arquétipos bem específicos, né, o que eu acho legal. No Soulja Boys também, e as músicas que eles lançaram me fez muito lembrar BTS na época colorida deles, então assim, não tem como as músicas não ficarem na cabeça. Eu fiquei a semana toda ouvindo nas redes sociais, porque eu acho que todo mundo tá no mesmo clima que eu. Então, as músicas realmente pegaram bastante. E pra um filme que é sobre música, não é mesmo? Se as músicas forem ruins, não faz sentido. Então sim, as músicas são espetaculares. E tanto a jornada da Rumi quanto a jornada do Jinu são jornadas muito parecidas em muitos aspectos. Eles se complementam de alguma forma, a história de um ajuda a superar a história do outro, um momento ali de compartilhar, né? Eu acho muito legal o compartilhamento que eles têm, porque o Jinu também tem um passado bem obscuro, que ele também não consegue aceitar o que aconteceu e que por isso ele está preso com os demônios, e isso eu acho bem interessante, quando as pessoas começam ali na história a se apegar aos problemas, aos defeitos, às falhas, aos erros que elas cometem, elas se aproximam cada vez mais de uma energia próxima aos demônios. Quando elas estão vibrando com as músicas das meninas que falam sobre alegria, falam sobre superação, falam sobre vitória, empoderamento, coisas do gênero, elas se tornam mais felizes e se afastam do mundo demoníaco. Então, essa relação é muito comum em dramas de época. Tanto coreanos quanto chineses, eles gostam muito de trazer essa duologia bem forte, bem enraizada. Então, assim, eles trouxeram pra cá essa mesma proposta de dualidade que a gente vê em animações asiáticas. Então, eu sinto que essa animação foi feita pensando muito na origem dos conceitos e da própria mitologia da região. Lembrando que a Sony não faz só filmes asiáticos, não é mesmo, gente? A Sony faz filmes de vários tipos, de várias etnias, de várias histórias, de vários universos diferentes. E aqui seria, então, um relacionado a essa parte mais mitológica japonesa, asiática, coreana, que eles trouxeram com muito cuidado e muito carinho. Isso sem contar que os demônios, eles estão até bem engraçados. Eu não esperava que eles fossem estar assim, divertidos. Eu esperava que eles fossem estar mais feios, mas eu entendo, por ser uma animação com intenção de ser infantil, eles tentaram dar ali uma
uma fofurada nos demônios, eles não chegam a ser fofos, mas eles não são tão assustadores assim. Mas é aquilo, não sei se é uma animação tão infantil assim, gente, já adianto pra vocês. Porque tem uns momentos ali que eu acho que passa um pouquinho, entendeu? Então assim, criança com 12 anos dá pra assistir? Dá. Eu acho que muito menos que isso complica um pouco. Posso estar equivocada, posso estar sendo exagerada, mas comparando com outras animações mais inocentes, essa com certeza não estaria na lista. E agora nós temos o Catarse para quem quiser aí apoiar o meu trabalho e o conteúdo que eu trago semanalmente aqui para vocês. O link está na descrição, então se vocês quiserem participar, só entrar aqui no link embaixo. Também temos parceria com a Amazon, então se vocês também querem ajudar o canal de alguma forma, mas não tem intenção de ter uma rotina de assinatura, comprem com o meu link, que daí uma parte do dinheiro das coisas que vocês comprarem vem direto pra mim e vocês acabam me ajudando também, belezinha, pessoal? Então é isso, eu vim toda tematizada hoje pra falar um pouco sobre essa animação super divertida que lançou na Netflix. Eu gostei bastante, super recomendo. Como eu comentei, acho que vale a pena vocês analisarem se uma criança com menos de 12 anos daria pra assistir. Eu vejo um pouco de problema, mas é aquilo, nada muito surpreendente. Então, né, vocês decidem aí se vocês acham que podem ou não assistir. Mas eu gostei muito da animação, a trilha sonora é maravilhosa, o design deles que eles escolheram é muito legal, é muito bonito. Eles têm algumas expressões engraçadas que faz muito lembrar o anime, né, o estilo do anime. Então eu gostei muito dessa animação, achei que realmente foi muito divertida de assistir, então eu super recomendo. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Se gostou, curte, comenta e compartilhe com os seus amigos, beleza? Lembrando que temos conteúdo exclusivo lá nas redes sociais, então não esqueçam de me seguir por lá, que além de saber um pouquinho do meu dia a dia, vocês ainda recebem conteúdo exclusivo em primeira mão, belezinha? Eu sou a Choco, esse é o canal Pipoca e tchau!